uma passagem da Bíblia que fala do momento que Jesus foi levado e mesmo vivo ele libertou um homem da morte. Meu irmão, Jesus, no momento que ele foi preso, antes de ele ir para a crucificação, ele libertou uma pessoa. E eu quero dizer para você, meu irmão, que muitos vão apontar o dedo para a tua vida e vai falar assim: olha, você não vale nada, Deus jamais vai falar com você, você não é nada, você não sabe de nada, eu não sei o que você está fazendo na igreja, eu não sei. Tem muitas pessoas que às vezes têm a coragem de nos apontar o dedo, mas se esquece que quando alguém nos aponta o dedo, tem 3 dedos dele mesmo apontando para ele. Meu irmão, se Deus disse que sim, ninguém vai poder dizer que não para você. Ninguém vai poder dizer que não. Amém? Então não deixe se abalar por coisas que vêm de fora ou vêm de baixo. Receba aquilo que vem do céu, vem do alto. Amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 27. Eu quero ler com você aqui alguns versículos. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo de número 15. Quero falar de um homem chamado Barrabás. Barrabás, ele era um homem violento, era um homem que merecia a prisão, merecia a morte. E como foi ministrado de manhã pelo pastor Elber em uma mensagem, a morte de cruz era a morte mais vergonhosa, porque somente as piores pessoas é que iam e morriam a morte de cruz. Não era uma morte charmosa. Você muito bem deve ter visto na mídia há pouco tempo atrás um homem que foi pego pregando o evangelho, e ali ele estava na forca, pendurado já, com a corda no pescoço, e ele estava sorrindo e se despedindo de alguém. Ele morreu na forca, foi enforcado porque pregava o evangelho. E por que ele fez isso? Porque ele tinha certeza que ele ia ter um encontro com o Senhor. Ele não deixou que nenhuma corda no pescoço tirasse o sorriso da vitória que ele ia receber em pouco tempo. Meu irmão, não deixa que nada tire o seu sorriso. Às vezes muitos de nós, não literalmente, não com uma corda física, mas você às vezes se encontra com uma corda no pescoço. Você se encontra num beco sem saída e você pergunta: Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu estava de manhã ministrando a ceia, e quando eu segurava o copinho na mão, Deus ministrou no meu coração, porque quando a gente pega esse copinho de suco, é um copinho plástico, copinho de café, que nós utilizamos, e dentro tem um suco de uva. Não procuramos comprar aquele mais barato, mas compramos um de boa qualidade. E é uma delícia o suco. Eu não sei se você gosta ou não, mas eu acho uma delícia esse suco. Quando nós olhamos para esse copinho de suco, nós não imaginamos o que Jesus passou, porque nós seguramos só o copinho. Mas Jesus, para que pudéssemos lembrar disso, teve alguém que foi preso injustamente. Alguém que injustamente, a gente, meu irmão, sabe que às vezes das injustiças que acontecem com a gente, nós somos culpados de coisas que não fizemos, falam coisas de nós que nós não falamos, e aí a lista vai. Mas Jesus, ele foi lá e caladinho, foi preso com violência. Não pegaram no braço dele: por aqui, Senhor, vou te levar para a morte, cuidado, não tropece nessa pedra. Você acha que foi assim? Já foram arrastando ele com violência. E quando chegaram lá: não temos nada, quem vai acusar você? Mas vamos matar esse cara, vamos dar um jeito de matar esse Jesus aí, esse mestre. Foi colocada uma coroa de ouro, não, de espinho na cabeça dele, que aqueles espinhos, se você estudar, o rosto dele ficou deformado, porque os espinhos fizeram com que a cabeça, os olhos, o rosto inchasse. Depois disso, ou antes disso,
deram uma surra nele da melhor qualidade. E quem batia nele não batia tirando peso, batia com a força do braço também, com raiva, com ódio. E quantas vezes, meu irmão, as pessoas não sentem vontade de fazer isso com a gente? Quantas pessoas não têm ódio de nós, porque simplesmente nós temos Cristo na nossa vida? Porque nós admitimos publicamente que eu sirvo ao Senhor. Aonde eu trabalhava, as pessoas não me conheciam pelo nome, me chamavam de pastor. E em público, funcionário de banco, entrava pela porta, os guardas da Protege gritavam para mim: e aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, meu amigo, tudo jóia. Sem medo do que alguém poderia falar. Não podemos ser um crente secreto. Temos que ser um crente que carrega uma placa declarando: eu sou cristão. E além de carregar a placa, dar testemunho da placa. Ter uma vida de cristã, uma vida, sabe, independente do problema que está, meu irmão, você fica bravo, doido para resolver o problema, mas não deixar o problema te vencer. Porque muitos ficam bravos, mas em vez de encarar o problema, ir para cima para resolver, ficam bravos e desistem. Deus não quer do lado dele, não quer ninguém no céu que seja covarde. Deus não quer ninguém que seja ali tímido, medroso. Os discípulos eram tímidos, eram medrosos, porque quando Jesus foi preso, todos eles, carpiro, caíram na braquiária, como diz aí no interior. Sumiram. Somente Pedro foi ali escondido e ainda assim negou Jesus 3 vezes perto de pessoas sem expressão nenhuma. Ninguém podia condená-lo, mas você estava com eles, não importava, quem estava querendo era o mestre. Mas mesmo assim ele negou. Quantas vezes, meu irmão, nós temos a Bíblia no nosso carro, nós estamos ouvindo um hino, alguém pergunta para mim, para você: você é crente? E você diz: não, eu sou simpatizante. Eu gosto de ouvir esses hinos, sei lá, mas que eu gosto mesmo é do pancadão, putz, putz. Só para fazer um bem, para se sentir legal na sociedade, não vai ser legal, meu irmão. Isso vai ser lembrado lá a hora que você passar o seu cartãozinho de identificação na porta do céu. Vai aparecer lá toda a nossa história, a sua história. Você abriu Mateus 27, versículo 15. Olha o que está escrito aí. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar o povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja, é o que está na minha tradução, porque sabia que por inveja tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer, está falando de Pilatos agora: não te envolva com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo que pedisse Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilato: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez chamavam mais: seja crucificado. Evidentemente, meu irmão, que a palavra de Deus, ela, como aconteceu com Jesus e acontece comigo e com você, tudo acontece ou tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. A Bíblia é clara nisso. Mas onde isso encaixa? O povo, quando estava indo crucificar Jesus, ele estava ali aos olhos de quem estava ali, era uma vingança, era por inveja, como nós lemos, porque era um homem que vivia sempre rodeado de pessoas. Talvez você fica rodeado de pessoas, você é uma pessoa legal, gosta de conversar com as pessoas, e aí cria esse clima de inveja. Jesus tinha isso, o chamado Jesus, o chamado Cristo.
E aí o que acontece? O povo foi inflamado a gritar, a crucificar aquele que tinha feito só as coisas boas. Talvez você em algum momento você se sente assim. Alguém te faz mal, alguém faz coisas ruins contra você, mas lembre que da mesma forma que tentaram matar Jesus e hoje ele vive, um dia que alguém se levantar contra você, resista, porque tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus, e você também vai estar vivo na glória com o Senhor. Nós vamos estar lá. E eu comecei a ler e me perguntei, quem será esse homem chamado Zelote? Esse homem chamado Barrabás, ele era de um grupo chamado Zelote. E esse grupo Zelote era de um grupo que também Pedro era, um homem violento. Pedro era um homem violento, tanto é que ele cortou a orelha do soldado, lembra de Malco? Levantou ali, tacou a espada, ele fazia parte de um grupo. E quem eram esses Zelotes? Esses Zelotes eram pessoas que se levantavam como um sindicato da CUT. Só faltava chamar CUT e ter um cara que tem um dedinho a menos, né? Só faltava. Enfim, ele fazia parte de um grupo, e esse grupo se levantaram contra os romanos, porque os romanos vinham cobrar imposto do judeu, e eles não aceitavam isso. Então criou-se ali um sindicato, criou um grupo que entrava em defesa. Então eles batiam de frente, eles brigavam por causa dessa cobrança que eles achavam indevida dos judeus. No livro de Marcos, capítulo 15, versículo 7, vai falar quem é esse tal de Barrabás. Marcos capítulo 15, versículo de número 7. Fala também de Jesus diante de Pôncio Pilatos, ou diante de Pilatos. E aqui fala quem ele era, esse Barrabás. Olha o que está escrito aí. Nós somos em Mateus, o próximo livro já é Marcos. Capítulo 15, o versículo 7. Havia um chamado Barrabás, preso com os amotinadores, os quais em tumulto haviam cometido um assassinato, um homicídio. Então aqui esse Barrabás era um homem que diante da sociedade era visto como um assassino, era visto como uma pessoa briguenta, e essa pessoa lá tinha todos os motivos para morrer, tinha todos os motivos para ser levado para a cruz, porque lá ia morrer na cruz as pessoas que cometiam os piores erros, eram pessoas terríveis, era uma morte vergonhosa, era uma morte que a pessoa ficava lá, meu irmão, e quando eles ficavam em uma posição, com os braços abertos, e aí eles não deixavam a perna esticadinha, ele deixava a perna levemente dobrada. Para quê? Porque aí amarrados, só que eles não eram crucificados com prego, mas eles eram amarrados, e aí não dava para ele ficar em pé, porque ficava, não aguentava, e à medida que eles iam cansando as pernas, o corpo ia pressionando o pulmão. Chegava uma hora que essa pessoa morria sem oxigênio, morria asfixiada. E quando uma pessoa era muito forte, sabe o que eles faziam? Eles iam lá e quebravam as pernas, e aí não tinha como mais a pessoa ficar de pé, e a pessoa ali e morria. Jesus foi levado isso, mas a morte dele tinha que ser pior. E aí tacaram um prego nas mãos dele e um prego nos pés, mas na mesma posição. A palavra de Deus disse que não ia quebrar um osso dele. É bíblico. E aí o que acontece? Ele morreu antes. A hora que foram verificar se ele estava morto, se não ia quebrar a perna dele, porque não podia enterrar no sábado, porque o sábado é feriado para o judeu, ele não pode trabalhar, é o sabá. Então foram lá para ver se ele estava vivo ou não, e ele já tinha morrido. Tiraram ele da cruz, enterraram ele. No terceiro dia, que era o domingo, sexta, sábado, domingo ele ressuscitou no terceiro dia. Não é depois de 3 dias, no terceiro dia ele ressuscitou. Então, meu irmão, era uma morte terrível, era uma morte vergonhosa, que somente as pessoas que eram desprezadas que morria dessa forma. Anteriormente, nos ninivitas, na época de Nínive, Sodoma e Gomorra, lá para cima, ou Babilônia,
as pessoas eram mortas e muitas histórias dizem que as pessoas tiravam-se o couro. Já tirou o couro de um porco, o couro de um animal? Você já viu tirando o couro de uma ovelha? Era feito com o ser humano isso. E depois deixavam ele exposto ao vento. Você sabe, meu irmão, que se deixar exposto ao vento ou colocar um corte debaixo da água, arde muito. E ele tirava a pele dessas pessoas e deixavam lá. Aí depois, quando estava lá, os corvos percebiam que eles estavam lá e os corvos iam fazer uma festa. Eles estavam amarrados. Aí comiam o que queriam, furavam os olhos. Assim era a morte feita pelos ninivitas, pelos babilônios. Aí veio o judeu. A morte do judeu por causa do pecado era apedrejamento. Matava com pedra. Então a morte, de certa maneira, onde acertasse a primeira pedra, já não sentia mais a dor das outras pedradas. Já, nós vemos isso em Estevão, no livro de Atos, onde Estevão foi levado, foi apedrejado, e a roupa de Estevão foi colocada aos pés de Saulo. Quando chegou para os romanos, veio a crucificação assim, dessa forma que eu contei para você, que é a mais terríveis das mortes. Os romanos sabiam como fazer isso. E no mesmo dia que Jesus estava ali, injustamente, diante do governo, diante da autoridade do Sinédrio, que era o tribunal, alguém pergunta, o que ele fez? Ele disse que é isso, todo mentira, armação. E quantos disso não acontece comigo e com você? Sempre. Alguém sempre inventa um assunto para nos colocar em situações que nós não deveríamos estar. Jesus então foi escolhido para morrer no lugar de Barrabás. Eles tinham que soltar alguém, e alguém que o povo escolheu foi justamente aquele que merecia a morte. Mas a palavra de Deus precisava se cumprir. A palavra de Deus precisava ser cumprida. Jesus precisava morrer. E aí isso aconteceu. Soltaram alguém que era perigoso, violento, e prenderam aquele que só fazia o bem. Eu aprendo que quando gritaram, crucifica Jesus, e quem devo libertar, eles gritaram Barrabás. Jesus ali naquele momento, ele já estava começando a obra de redenção, a obra de livramento da morte. Não se fala mais em lugar nenhum sobre Barrabás, mas em todos os lugares da Bíblia fala sobre Jesus. Deus não está preocupado com aqueles que liberta, porque o troféu não vai para aquele que foi libertado, o troféu vai para aquele que libertou. Se eu prego bem, se eu prego mal, o que eu faço é muito bom, toda honra, toda glória deve ser dada ao Senhor. Eu não posso trazer sobre a minha vida algo que não sou merecedor, somente o Senhor. Nós aprendemos aqui que um homem violento, que tinha todos os merecimentos, manteve-se em vida. Eu quero trazer à sua mente que de repente essa semana, por esses dias, ou ainda vai acontecer por esses dias, alguém te apontou o dedo e te acusou. Mas eu quero te lembrar que Jesus, se você o aceitou, Ele já te libertou dessa acusação. Porque Ele morreu, vai continuar aí morrendo todos os dias. O velho homem tem que morrer. Há uma necessidade de eu me entregar ao Senhor e abandonar os velhos costumes, os velhos desejos. Quando eu olho para esta mesa que está montada, eu tenho que lembrar que Jesus fez isso porque Ele me ama, porque Ele te ama. E quando eu olho para uma imagem, eu assisto um filme, e esses filmes, irmão, tem um Jesus, que esse Jesus do filme, ele vai no cabeleireiro, ele faz maquiagem. Esse Jesus tem uma série de outras coisas que não existiam. E às vezes a gente fica vislumbrado, a gente fica olhando para aquele Jesus meio loiro, alto, olhos claros, e você fala assim, eu quero aceitar esse Jesus aí. Meu irmão, a Bíblia nos diz como é o verdadeiro Jesus. Se você depois quiser ler Isaías 53, fala que ele não tinha beleza nenhuma. A aparência dele era como uma raiz em terra seca. Você já viu raiz em terra seca? Cascuda, feia, não tinha formosura, era desprezado, mas era filho de Deus. Às vezes alguém olha para você e fala assim, meu irmão, que isso?
Talvez nessa terça-feira você vai entregar um currículo numa empresa, porque você está precisando de emprego. Alguém vai falar para você assim: meu irmão, não vai não, já tem uma fila de 50. E é para uma vaga só. Ih, 50 já entregaram e a fila está rodando o quarteirão lá. A primeira coisa que o inimigo tenta colocar no seu coração é para você desistir. Mas eu quero dizer para você que continue em frente. Você é um escolhido de Deus. Eu não sei o que você vai fazer nessa terça-feira. Talvez entre nós tem pessoas aqui que vai tomar uma decisão muito séria nesta semana que vai iniciar. E talvez alguém disse para você, ou veio até na sua mente: eu acho que eu não vou conseguir. O Senhor me disse que eu posso todas as coisas, porque a força, a fonte é Jesus Cristo. Eu peço para você não desistir, meu irmão. Você sabe, meu irmão, eu não tenho os dados certos, mas hoje se tem essa luz aqui dentro da igreja, é porque alguém errou muitas e muitas vezes para acertar, mas não desistiu. Não desistiu. Meu irmão, talvez você está usando um relógio no seu braço aí. Eu quero dizer para você que esse relógio foi descoberto, o relógio de pulso foi descoberto por um brasileiro. Sabe quem é Santos Dumont? O pai da aviação brasileira? Pois é, foi ele que inventou o relógio de pulso. Mas o que tem a ver isso com o avião? Porque ele não tinha um limite para aquilo que foi colocado para ele fazer. Meu irmão, às vezes a gente se acomoda com uma coisa só, se acomoda com algo pequeno. Deus te chamou para fazer coisas grandes, coisas que você não tem capacidade, o homem não tem capacidade, mas Deus te chamou para fazer. Então não diga não quando Deus está te dizendo que sim. Se você está nesta noite aqui é porque Deus tem um propósito para a tua vida, e você não pode desistir, porque Ele teve, irmão, Jesus, Ele teve um momento de fraqueza, no sentido de não passar pela morte. Ali no momento, homem, ser humano, ele olhou para o céu e falou assim: Deus, se possível, Pai, se possível, passe esse momento, passe de mim esse cálice. Meu irmão, o ser humano tem isso. Graças a Deus, Deus não respondeu essa oração de Jesus, mas ele teve um momento dele de ser humano, como ele teve fome no deserto, como ele permitiu ser levado por Satanás no templo, na montanha, foi levado por Satanás nesses dois lugares, aceitou uma conversa com Satanás: transforma essa pedra em pão, mas ele não cedeu. E não ceda você também, por mais que a oferta seja boa, repense, peça a aprovação de Deus. Mas nessa semana, algum de nós aqui vai ter que tomar uma decisão. E não desista, porque você não está sozinho, porque o Senhor escolheu estar na sua companhia. O Espírito Santo de Deus habita em mim e você. E você está tentando jogar a toalha do seu casamento, você está tentando jogar a toalha, desistir do seu casamento, desistir da sua vida, desistir do emprego que Deus te deu. Meu irmão, não desista. Não desista, porque Jesus não desistiu de você. Não se entregue ao mundo, mas se entregue ao Senhor. O Senhor me diz em sua palavra que não virá sobre mim e sobre você lutas maiores do que eu possa suportar. Mas quando ficar insuportável, a palavra de Deus me diz que haverá um escape. Meu irmão, aguarde o escape do Senhor, aguarde o agir de Deus. Tem gente desistindo antes, tem gente parando antes, e a promessa estava ali no próximo passo, e desistiu antes da conquista. Não desista, não desista. No sacrifício de Jesus, antes do sacrifício, só quando ele foi preso, quando ele ameaçou a ser levado para a crucificação, alguém já foi liberto por ele. E nós vimos que esse homem não é um homem bom, não é um homem que merecia ali os caprichos de libertação, não. O julgado pela mesma lei que estava julgando Jesus, ele era merecedor de morte, e das piores mortes, das mais vergonhosas. Jesus salvou alguém em vida e continua nos salvando agora, depois que ele morreu, e vive para sempre.
Queria chamar o Ministério de Louvor, queria chamar os obreiros, as pessoas de direito para estar aqui comigo à frente. Eu quero que você fique em pé um instante. Eu quero que você faça uma oração olhando para o seu eu e falando assim: eu não quero mais ter um eu quero viver nós, eu e Jesus. Eu quero viver em nós, eu e o Senhor. Você passou por lutas essa semana e tem lutas para você vencer ainda, porque a palavra de Deus me ensina que no mundo tereis aflições, mas o Senhor me traz aí uma palavra: tenha bom ânimo. Não é para você desistir. Jesus venceu e você vai vencer também.